todos bem-vindos à aula 128 do nosso curso de filosofia. Hoje vamos pensar a partir de algumas ideias de Émile Meillarson, um filósofo polonês-francês que nasceu em 1859 e aos 11 anos foi para a Alemanha e aos 22 foi para a França para estudar química, que era a formação original de Meillarson. Ele era um químico que depois dos 30 anos decidiu se voltar para a filosofia. Meillarson é um filósofo pouquíssimo estudado no Brasil, que, enfim, não tem nada dele traduzido e que, aliás, eu tenho o passatempo, né, o hobby de traduzir filosofia, traduzir livros de filosofia. E um dos filósofos que eu tenho desejo de fazer a tradução é do Meillarson, justamente. Da obra fundamental dele, que é Identidade e Realidade, Identité e Réalité. E o Meillarson é pouquíssimo estudado no Brasil, mas é fundamental, é muito importante na história da filosofia, da ciência, no início do século XX. De fato, ele chegou a ser comparado, né, a um novo Kant. Bergson o tinha em altíssima conta, né, e ele influenciou toda uma geração de filósofos franceses, inclusive Gaston Bachelard. No meu livro sobre Bachelard, eu dedico muitas páginas ao Meillarson. Então, trata-se de um filósofo da minha predileção, com ideias interessantíssimas, que vamos, enfim, analisar hoje, vamos pensar a partir do Meillarson. E o que eu gostaria de começar convidando vocês a fazer, depois de 128 aulas, depois, enfim, de boa parte do nosso planejamento já está cumprido, o que eu gostaria de convidar vocês a fazer é começar a pensar a filosofia não como uma sucessão de pensamentos, de filosofias, de ideias, de teses, de livros que vão se contradizendo, mas como um conjunto de pensamentos expressos também em livros, mas não só em livros, que se complementam para que nós possamos compreender a realidade de modo mais integral. Sim, a partir de algumas tendências subterrâneas do pensamento, algumas tendências subterrâneas, né, da metafísica, como falamos em algumas aulas, como propusemos no início do nosso curso, né, essa abordagem da filosofia a partir daquilo que é fundamental nela. Agora, mesmo essas tendências subterrâneas do pensamento se complementam numa visão orgânica da própria realidade. E é assim que eu convido vocês a entenderem a história da filosofia, não como uma sucessão de filosofias, mas como um aprofundamento em determinadas áreas, como uma exploração de determinados níveis de compreensão do real. E aqui estamos num campo da filosofia justamente do pluralismo ontológico. Isto é, no campo em que nós podemos perceber a realidade não como uma univocidade,
como um universo, mas como um cosmos, como uma ordem, como uma organização de diferentes níveis da realidade, de diferentes dimensões. Níveis da realidade que têm tipos de realidade diferentes, né? Porque nem tudo, isso é uma citação que eu faço de Gaston Bachelard, nem tudo é real do mesmo modo. Há diferentes modos de ser real. Então, outro dia eu vi um videozinho na internet muito bonito, muito bonitinho, videozinho de, sei lá, 15 segundos, né? Mas muito profundo filosoficamente, né? A menininha e o menininho estão lá com o pai talvez seja um cientista, né? Ou pelo menos é alguém antenado com as tendências do pensamento, desde o iluminismo. E a menina pergunta, pai, eh, o que que é, o que que é a realidade, né? E o pai diz, a menininha de uns 5 aninhos, a idade da minha filha, né? E o pai diz, olha, a realidade é tudo que existe na matéria, no universo, né? Aí ela fala, então o Japão é real? É, o Japão é real. A lua é real? Ah, a lua é real. E os meus sonhos? Meus sonhos também são reais, também existem na matéria. Peraí, o sonho? Sonho é real ou não é? E aí ele fica confuso. Aí a dor é real? E aí ele fica confuso, né? E a saudade é real? Era mais ou menos isso que o videozinho dizia. Enfim, eu posso estar acrescentando algumas coisas, mas tratava-se dessa questão do que é real. E o vídeo indicava justamente um caminho para compreendermos a realidade não como um tom, né, monotônico, mas sim a realidade como uma polifonia, como uma sinfonia polifônica de realidades propriamente, né? Então, nesse sentido, é muito curioso que nós podemos encontrar diferentes filosofias que são contraditórias entre si e que, todavia, fazem todo sentido, né? O último filósofo que está planejado, por enquanto, no nosso curso, e lembrando, nosso curso vai continuar mesmo depois de encerrado o planejamento, porque depois que nós terminarmos o nosso planejamento, que tem aumentado, né? Antes ia até 170 aulas, já estamos em quase 190 aulas planejadas. Depois vamos tratar da filosofia a partir das questões do nosso tempo, das questões brasileiras, das questões educacionais, das questões políticas. Então, o último filósofo que está planejado, que é o Slavoj Žižek, que é um filósofo muito interessante, que costumava vir muito ao Brasil na época em que eu fazia o doutorado na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, isso de 2012 a 2016, ele foi algumas vezes ao UERJ, né? E é uma figura excêntrica, interessantíssima, e vamos tratar dele. Eu tenho muito interesse pelo pensamento, pela obra dele, que, de certo modo, é um gênio louco, né? Mas é um gênio louco que nos fornece muitos insights, nos sugere muitos insights interessantíssimos, né, para o nosso tempo. Ele tem um conhecimento extraordinário da cultura popular, dos filmes, da música, e um conhecimento muito profundo da filosofia alemã, da filosofia de Hegel, da filosofia de Marx, da filosofia crítica. Enfim, o Zizek tem um livro particular, ele tem vários, ele publica, todo ano ele publica um livro, tá? Mas tem um livro dele que é excepcional. Todos são bons, recomendo, mas tem um que é excepcional, que é o livro que na verdade é o maior livro dele,
e que é justamente o livro em que ele apresenta a sua concepção própria de filosofia, ou seja, ele põe à luz, à claridade, os princípios metafísicos de onde ele parte, né? Ele faz uma declaração de filiação a uma daquelas correntes subterrâneas da filosofia, né? Que é uma filosofia hegeliana, essencialmente, tá? A dele. E esse livro, que é chamado A Visão em Paralaxe, né, um tijolão, é difícil de ler, mas é um livro interessantíssimo. É um livro no qual ele, de certo modo, procura fazer justamente isso que eu estou propondo aqui para vocês. Ele procura mostrar que, dialeticamente, numa dialética hegeliana, é possível compreender a realidade a partir do conceito que ele chama de paralaxe, né, das visões em paralaxe. E o que é a paralaxe? A paralaxe é um fenômeno visual, né, no qual o objeto e enfim, a distância dos objetos e a posição relativa dos objetos que nós enxergamos depende da nossa posição. Então, se nós estamos, por exemplo, observando as estrelas no céu daqui da Terra, o céu tem uma certa configuração. Mas se nós fôssemos para outro sistema solar e fôssemos observar o céu seria completamente diferente, ainda que estivéssemos olhando na direção de uma mesma estrela. Porque estaríamos observando as coisas a partir de outra perspectiva. É a visão em paralaxe, que tem efeitos muito práticos, por exemplo, no futebol. A posição do bandeirinha na hora que vai marcar um impedimento é importantíssima, porque se ele tiver um pouquinho para a direita, ele vai ver o sujeito em impedimento. Se ele tiver um pouquinho para a esquerda, ele vai ver o sujeito em condição de jogo. A posição dele é fundamental, porque nós estamos ali diante justamente do fenômeno da paralaxe, né? E o Zizek propõe que diferentes filosofias, diferentes perspectivas, diferentes posições que são contraditórias, né, que são incompatíveis, podem ser igualmente verdadeiras. Por quê? Porque estamos observando uma determinada posição a partir da visão de paralaxe, da visão em paralaxe. E se modificarmos a nossa posição, a outra visão que parecia sem sentido, que parecia impossível, enfim, que politicamente parecia detestável, ela pode começar a fazer sentido. Trata-se aqui daquele fenômeno que foi vulgarizado de forma hipersimplificadora, mas que tem um fundo de sentido, do chamado lugar de fala, né? Ok, trata-se, a rigor, do fenômeno da ideologia. Lugar de fala significa ideologia. O lugar de onde você vê as coisas a partir da ideologia da sua classe social, da sua posição, etc, etc. A rigor, né, o conceito de lugar de fala, do modo como é utilizado, desse modo empobrecido, não é bom, porque com ele busca se calar alguém, sem que se perceba que a nossa natureza intelectual é constituída de modo que nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, nós conseguimos pensar a partir do lugar do outro. Então não é necessário, por exemplo, que eu seja mulher para compreender que a mulher precisa de proteção, que ela precisa de respeito, que ela precisa de cuidado, né? E que a minha função, por exemplo, como marido, como pai,
é a de cuidar, para que a minha esposa, para que minha filha se desenvolvam o mais plenamente possível em todos os sentidos, né. Em que seria um absurdo levantar a voz para elas, que seria um absurdo, hã, cometer qualquer tipo de violência física ou simbólica, né, para com elas. Então, eu não preciso ser mulher para saber disso, porque eu sou capaz de me colocar no lugar da mulher, né, dentro das limitações da minha paralaxe, né. Eu não preciso, por exemplo, ser judeu para compreender o absurdo que foi o Holocausto, que os nazistas perpetraram contra judeus, ciganos, homossexuais, negros, católicos, na Segunda Guerra Mundial. Eu não preciso ser judeu para isso. Eu consigo entender a dor, o sofrimento, do mesmo modo que eu não preciso ser judeu hoje em Israel para compreender o sofrimento que os judeus passam e o sofrimento que os palestinos passam também, né, e que neste momento, passam mais até do que os judeus, no momento de uma atividade, política militar, né, muito violenta, muito agressiva de Israel, pelas razões, enfim, que eles consideram justas. E aí a questão da justiça justamente depende da paralaxe. Vocês estão compreendendo? Do mesmo modo, eu não preciso, enfim, ser uma pessoa negra para compreender que há racismo no Brasil. Evidentemente, no Brasil eu nunca passei por racismo, fora do Brasil sim, mas no Brasil não, né. Mas eu posso compreender o absurdo que é o racismo e posso me perfilar junto àqueles que lutam contra o racismo. Então, a ideia de lugar de fala é utilizada mais como uma maneira de calar a diferença, tá? Mais do que de fato auxiliar o pensamento. E por isso não é enfim, um conceito que tenha a minha boa vontade. Quando de fato eu ouço a ideia do lugar de fala, ou ouço alguém declarando que uma determinada pessoa não tem lugar de fala para falar sobre alguma coisa, eu sempre acho que eu estou diante, enfim, de alguém que, por ação ou omissão, comete um desatino contra a própria razão, tá? Ou seja, a pessoa ou é ignorante ou é mal intencionada mesmo, porque todos nós temos um lugar de fala da humanidade. Nós somos humanos e nada do que é humano nos é estranho. Muito bem. Então, nós estamos aqui estabelecendo um ponto de partida para compreender uma posição de Emile Meerson. E essa posição diz respeito à própria ciência, né. Emile Meerson era reconhecido entre os cientistas como um grande filósofo. Ele tinha um diálogo, bastante intenso, por exemplo, com Einstein. E Einstein, quando ia à França, visitava Meerson. Meerson escreveu um livro em 1924 chamado A Dedução Relativista, que foi lido por Einstein. Einstein escreveu uma carta sobre esse livro. Eu tenho ainda um sonho de publicar uma tradução desse livro junto com a tradução dessa carta, de fazer essa tradução e publicá-la. Vamos ver se eu terei tempo suficiente, né, para fazer tudo. Porque para mim traduzir é uma diversão, é um passatempo. Todavia é um passatempo que exige muito tempo, né. Então vamos ver se eu vou ter tempo para fazer essas traduções desses filósofos, especialmente filósofos franceses dessa época, que são muito desconhecidos no Brasil e cada vez menos conhecidos no mundo.
né, mas que são filósofos de uma geração muito especial. E o Meyerson, como eu dizia, tinha, relações bastante, prolíficas com os cientistas, bastante ricas com os cientistas, né. O Einstein, quando leu esse livro, A Dedução Relativista, ficou muito bem impressionado, né. E, quando Einstein leu a Identidade e Realidade, sobre a explicação nas ciências, o Einstein mandou uma carta, né, dizendo que, de fato, o Meyerson estava certo e que algumas posições filosóficas do Einstein precisavam ser reformuladas. Então trata-se de um filósofo que tinha consciência, até pela sua própria formação em química, e era uma formação, muito sólida, né. Ele foi para a França para estudar com os maiores químicos e trabalhar com os maiores químicos da França, né. Então, tratava-se de um filósofo que conhecia profundamente a ciência, como era feita naquele momento, num contexto essencialmente, positivista. Então, quando Meyerson vai para a França, aos 22 anos, em 1881, ele encontra ali um panorama de pensamento dominado pelo positivismo, de Auguste Comte. E, na perspectiva positivista, o que é fazer ciência? O que é conhecer cientificamente alguma coisa? Lembrando, o positivismo é um filho direto, legítimo, né, do iluminismo francês e da ciência, da mecânica, né, de Newton. A concepção positivista da realidade é aquela na qual somente devemos dar valor, considerar conhecimento, né, efetivo, aquilo que pode ser medido, mensurado e, avaliado matematicamente. Então o positivismo parte de um empirismo no qual a experiência verdadeiramente válida é a experiência matematizada e matematizável. Isto é, estamos ainda no plano da filosofia estabelecida por Descartes, no plano do pensamento sobre o mundo concebido como uma res extensa, como uma coisa extensa cujas propriedades primárias são justamente aquelas que correspondem à extensão, ou seja, as propriedades do espaço, aquilo que pode ser medido espacialmente, né, e depois aquilo que pode ser medido também como massa. Estamos, portanto, no contexto daquilo que Bergson, como vimos na aula anterior, critica, né, como uma espacialização da realidade, uma espacialização inclusive do próprio tempo. E Bergson faz essa crítica apontando que esse mundo, esse universo espacializado da coisa extensa cartesiana não corresponde realmente à nossa experiência vivida. Bergson, portanto, fazia também a crítica do positivismo, mas era uma crítica diferente. Uma crítica diferente da que vai fazer Emerson. Por quê? O Bergson foi acusado muitas vezes de ser um anticientificista.
Ele tinha uma visão antipositivista e anticientificista, pelo menos é o que essa foi uma acusação, e é uma acusação ainda que ele recebe, né, que ele desvaloriza a ciência. No caso do Meerson, não há essa desvalorização. O Meerson faz a crítica do positivismo, e vamos ver qual é. É uma crítica diferente, tá? Mas ele não desvaloriza a ciência, ele está interessado em promover a ciência natural, né? A ciência moderna, a mecânica e todas as outras ciências. Ele está interessado em promover isso e valorizar isso. Enfim, uma posição muito clara do positivismo é a recusa da metafísica. Para o positivista, somente vale o conhecimento que é obtido por meio da experiência matematizada, como eu falei. Isso significa que tudo aquilo que não pode entrar no esquema da matematização perde valor, deixa de ter valor epistemológico, deixa de ter valor de conhecimento, não tem valor científico. A não ser que você consiga encontrar um modo de enquadrar essa qualidade que você não sabe, enfim, como lidar, que você encontre um modo de enquadrar essa qualidade na matemática. Aí passa a ter algum valor, né? Por exemplo, quando a gente vai para o hospital e a gente vai passar pela triagem, está com alguma dor, e dentro desse esquema do hospital, que é um esquema quase sempre positivista mesmo, no sentido mais concreto, tá, da medicina científica, que é uma medicina positivista. E aí a pessoa vai lá e, como eu falei na última aula, eu dei esse exemplo, no contexto do Bergson, a pessoa vai lá e fala: doutor, eu tô com dor aqui, não, fala para enfermeiro, com enfermeiro, para enfermeira ainda, né, antes de ver o médico. Eu tô com uma dor aqui e tal. Ah, é, numa intensidade de 1 a 5. Qual é essa dor? Né, qual é a intensidade dessa dor? Essa é uma tentativa muito desajeitada de matematizar uma qualidade que não pode ser matematizada, né? Porque, enfim, cada pessoa tem a sua própria resistência para dor, tem resistências diferentes para tipos de dor diferentes, né? Eu quebrei 2 vezes ossos e não sabia que tinha quebrado, continuei a vida, continuei vivendo com uma dorzinha chata e tal. E depois, quando fui fazer o raio-x, né? Meu irmão é ortopedista, então meu irmão me mandou fazer raio-x essas 2 vezes. Ela falou: olha, você quebrou isso aqui. Mas já tinha se passado tanto tempo que já tinha até calcificado, né. Enfim, então a minha resistência para esse tipo de dor é grande, para outros tipos de dor não é. E as pessoas têm as suas idiosincrasias. A gente, para quem esse tipo de dor é insuportável, ou dor de um dedo quebrado, né, a dor de um nariz quebrado. Mas consegue aguentar vários outros tipos de dor muito bem, consegue, enfim, aguentar febre. Quando eu fico derrubado quando eu fico com febre, né? Enfim, não consigo nem levantar da cama direito. A minha esposa, com febre, ela levanta, é super ativa, né? E eu sei que é um sofrimento para ela, mas trata-se de uma impossibilidade para mim. Eu não consigo nem sofrendo fazer as coisas, porque eu desmaio, né? Enfim. Então, trata-se de uma tentativa no hospital de matematizar aquilo que não é matematizado. É uma tentativa evidentemente desajeitada, mas é o que é possível dentro desse contexto da medicina científica, tá. E o positivismo, por isso, evita lidar, né, por evitar justamente tudo aquilo que lhe parece metafísico, que lhe parece qualitativo demais, que lhe parece não matematizável, ele evita lidar com as ideias de causa, por exemplo, de efeito, por exemplo.
Nesse sentido positivista, é muito Humeano. Lembram-se de Hume? Que dizia que a única coisa que nós podemos ter certeza é daquilo que está acontecendo naquele momento, a ideia de causalidade, né, a ideia de relação, a ideia de sequência, isso tudo é criado na nossa mente. O positivista vai seguir isso também. Nesse sentido, o positivista é um Humeano estrito, né? E ele não vai aceitar a ideia de causalidade. E quando nós estamos falando da explicação de um fenômeno, é claro que nós precisamos lidar justamente com causas, efeitos, correspondências, similitudes, né, com analogias com outros fenômenos. Porque uma causa de um fenômeno nunca está no próprio fenômeno. Uma causa está em outro lugar, só que esse outro lugar não está ali evidente. Então, o positivista não vai tratar do conhecimento causal. Ou seja, o positivista não tem interesse em explicar. Ele tem interesse em fazer outro processo cognitivo, que é o de descrever. E existe uma diferença muito nítida entre a explicação e a descrição. Quem explica, como a gente já viu, busca as causas, busca as relações, busca tudo aquilo que Hume vai desconsiderar. Quem descreve, por outro lado, está interessado em descobrir naquele objeto que está sendo descrito, né, todas as particularidades que podem ser estabelecidas a partir de um certo modelo, um modelo teórico, né? A partir de uma certa ideia até de normalidade. Então, a descrição, segundo o que os positivistas acreditam, de modo muito ingênuo, a descrição não é metafísica, a descrição é física. E a explicação não. A explicação é sempre metafísica. Portanto, para os positivistas, a ciência não deve explicar nada, deve descrever as coisas. E está aqui o núcleo da crítica que Meyerson faz ao positivismo. Ele se declarava explicitamente um antipositivista, porque ele queria resgatar para a ciência o caráter de explicação do mundo. Agora, como é que é essa explicação para Emerson? A explicação do mundo, a explicação da realidade se dá sempre pela redução daquilo que não está conhecido àquilo que já é conhecido e de que nós temos uma explicação já pronta. Emerson estuda bastante a história da filosofia, a história da ciência, estudou por muitos anos antes de publicar o seu primeiro livro, que é Identidade e Realidade, 1907, e ele propõe, a partir desse estudo diário que ele fazia nas bibliotecas, né, ele propõe que todo o progresso do pensamento, quer seja na filosofia, quer seja na ciência, se dá em termos da redução de um conhecimento àquele outro que é idêntico. Trata-se de uma busca da identidade, de uma identidade cada vez superior, né? Cada vez de um grau mais alto.
né. Então, trata-se sempre da necessidade que nós temos e que não se tra e que não é somente um método, porque para ele a busca da identidade não é um método realmente, é o próprio processo do pensamento, da racionalidade, né, desde os gregos. Então, é o nosso próprio modo de conhecer realmente, né. Então, a busca da identidade é aquilo que move, que faz progredir todo conhecimento. E o que é essa identidade? Essa identidade é justamente a concepção de que o conhecimento novo é, de algum modo, idêntico àquele que é antigo. Mas essa busca dessa identidade nos conduz sempre para um grau mais elevado, dialeticamente, de efetivamente de conhecimento, né. Por exemplo, quando Heráclito, lá na filosofia antiga, faz a síntese dos opostos, que é uma síntese dialética, ele estava aqui buscando a identidade. No que a fome e a saciedade são idênticas? Ambas são sensações relativas ao modo como nós nos aproximamos dos alimentos, né. Trata-se de relações propriamente do homem com a comida. E aqui nós temos uma identidade que incorpora essas oposições. E, por exemplo, na ciência moderna, quando Galileu vai dizer que o grande livro da natureza está aberto diante dos nossos olhos, que a filosofia está escrita nesse livro, né? A filosofia é o conhecimento, a ciência. Naquela época, a filosofia e ciência eram a mesma coisa, né? Era a filosofia da natureza. Então, a filosofia está escrita nesse livro que está aberto diante dos nossos olhos, e as palavras desse livro são escritas em linguagem matemática, em linguagem geométrica. Isto é, para conhecer a natureza, para fazer ciência, para fazer filosofia natural, é necessário conhecer matemática e geometria, né? E a partir daí, há essa busca da matematização dos fenômenos, de uma racionalização matemática das coisas. Meyerson vai dizer que esse é um estágio de desenvolvimento fundamental do processo de identidade. Porque a matematização da natureza é justamente a transformação de fenômenos díspares, de fenômenos completamente afastados uns dos outros, fenômenos de natureza diferentes, é a redução desses fenômenos todos a uma unidade, que é a unidade da própria matemática. Então, se nós conseguimos transformar os fenômenos em objetos matematizados, nós podemos relacioná-los todos, né, num todo coerente. Isto é, podemos, de certo modo, conferir a eles uma identidade universal. E aqui nós podemos lidar com todos os fenômenos a partir de um mesmo processo. Veja, a matematização é um método, mas a concepção que nos conduz à matematização, que é a busca da identidade, não é um método. Para Meyerson, é o nosso próprio processo de conhecer as coisas. Nós sempre queremos conhecer as coisas, aproximando aquilo que é desconhecido daquilo que é conhecido e constituindo aqui dialeticamente um
modo superior de conhecimento que incorpora esses dois objetos anteriores, que muitas vezes são contraditórios. Trata-se de uma busca de uma identidade, né. Agora, sempre há, para Mersson, algo que escapa da matematização ou de qualquer outro processo de síntese, né, na identidade. Sempre há algo que escapa. Sempre há algo que escapa à razão. Sempre há algo que é irracional, que permanece. Isso faz parte da própria natureza. Não é uma falha do método, não é uma falha do processo de conhecer, é algo intrínseco à própria realidade, né? Essa irracionalidade que permanece. Então, o progresso científico não elimina o irracional. Não. Ele desloca o irracional para outros níveis, para outros lugares, né? Mas esse irracional sempre vai estar lá. Sempre vai ser uma incompletude inevitável do conhecimento, né? Então, a própria matematização da realidade não elimina o irracional. Pode até jogar o irracional para outros campos, mas não elimina. Nós podemos entender essa identidade, de certo modo, a partir do conceito de analogia, o conhecimento humano, e o próprio Mersson diz isso, né, que a analogia, o conhecimento analógico, é uma forma de conhecer por identidade, mas é uma forma que opera no plano, enfim, num plano baixo ainda, epistemologicamente falando. É o processo de conhecer do senso comum, né, que opera analogicamente. Agora, para Mersson, não existe uma diferença essencial entre o conhecimento comum e o conhecimento científico. O conhecimento opera a partir de um contínuo e não de rupturas, como vai dizer, por exemplo, Bachelard, né? Então, o conhecimento científico ainda é baseado nas mesmas estruturas racionais que nós temos no conhecimento comum, no nosso dia a dia. Então, ele faz uma aproximação aqui. E, portanto, nós podemos dizer que o conhecimento por identidade, de certo modo, é o que está enfim, na base do próprio conhecimento analógico que nós temos das coisas, tá? Então, conhecer por analogia é a forma mais básica, a expressão mais básica, mais fundamental do conhecimento por identidade, ou seja, do próprio modo natural de conhecer do ser humano, né? Nós conhecemos pela identidade, isto é, o primeiro passo do nosso conhecimento sempre é analógico. Nós comparamos uma experiência com outra. Nós comparamos um objeto com outro. Tentamos encontrar aqui aquilo que unifica os objetos, né? E é um interessante que o próprio Aristóteles já havia percebido isso. E trata-se de uma verdade aqui, né? Enfim, nós vemos, por exemplo, um gato pela primeira vez e alguém diz pra gente: "Isso é um gato". Analogicamente, já conhecemos todos os gatos possíveis, né? Então, nós vemos outro gato, até podemos perguntar: "Isso é um gato também?". "Sim, isso é um gato". Pronto, agora eu não preciso mais perguntar, porque eu já sei que todos os gatos são idênticos. Veja, não materialmente idênticos, mas há uma identidade essencial ali, que se manifesta justamente nesse primeiro plano por uma analogia. Todos os gatos são idênticos, por isso eles são análogos. Então, o nosso conhecimento funciona desse modo, tá? E aqui, onde eu queria chegar? O conhecimento por identidade, ou por uma síntese superior que torna idêntica, né, a multiplicidade
de coisas que nós conhecemos, a multiplicidade de objetos, funciona também na filosofia. Quando nós vamos conhecendo as diferentes possibilidades de compreender a realidade a partir da obra de diferentes filósofos, do olhar dos diferentes filósofos, expresso nas suas obras, nós vamos percebendo que todas elas apontam para uma identidade fundamental. No fundo, todos os filósofos estão falando a mesma coisa. Só que estão falando a mesma coisa a partir de diferentes lugares. E a grande questão é chegar a essa síntese da identidade que reúne em si a pluralidade de pensamentos. Esse é o sentido da filosofia, amigos. Essa é uma conclusão a que Meillet não chegou propriamente, tá? Que eu estou chegando aqui com vocês a partir da obra de Meillet. Na verdade, a partir, enfim, da obra de toda a filosofia que nós vimos. Mas esse é o sentido da filosofia. É encontrar unidade na pluralidade. Isso desde o início, desde os pré-socráticos. Esse foi o primeiro problema filosófico a rigor. Já com Tales de Mileto, quando ele que era um comerciante lá em Mileto, que conhecia os mares, que conhecia outras terras, enfim, conhecia os animais, e a partir da sua vasta experiência e da sua capacidade, da sua inteligência, ele vai estabelecer um princípio unificador para essa multiplicidade de percepções que ele tinha, e vai dizer que tudo é o elemento líquido, tudo vem do elemento líquido, tudo se baseia no elemento líquido, né? Que não é água H2O, não é isso, não é água moderna, é o líquido fundamental, né? E como nós vimos na aula sobre Tales de Mileto, quando ele faz isso, ele está buscando justamente essa síntese unificadora, essa unidade, junto da pluralidade. Ele reconhece a pluralidade das coisas, das experiências, das percepções, e está buscando aquilo que unifica tudo isso dentro do pensamento. Toda a filosofia faz isso, né? E toda a história da filosofia, toda a história da ciência é justamente isso. E na prática, como é que a gente pode compreender e utilizar esse princípio para resolver algum problema da nossa existência? No Brasil, já desde 2013, na verdade desde antes, tá? Mas em 2013, isso se tornou explícito para qualquer um que saiba enxergar, mesmo que não esteja pouco dentro, né, do que está acontecendo, para qualquer um é explícito. Em 2013, a guerra surda, que era a guerra cultural, a guerra axiológica de valores, né, da nossa civilização, se tornou uma guerra declarada, uma guerra cultural declarada no Brasil. Isso aconteceu no momento preciso das manifestações de 2013, que começaram com um determinado caráter e terminaram com outro bem diferente, né? A história está aí. Eu morava no Rio de Janeiro, era professor de algumas escolas, e por interesse filosófico, quando vi que estavam se mobilizando centenas de milhares de pessoas, eu fui ver o que estava acontecendo. E eu vi isso acontecendo na minha frente, né? Essa transformação do caráter dessas manifestações aconteceu na minha frente. E eu vi algo muito extraordinário ali. Foi justamente o momento em que uma guerra surda se tornou uma guerra declarada, do ponto de vista cultural, tá? Vamos falar sobre isso em algum momento com mais profundidade.
Mas, a partir de 2013, no Brasil, a disputa política se tornou uma disputa de vida ou morte, muitíssimo acirrada, muitíssimo violenta, para o bem e para o mal, né, porque as pessoas perceberam que tratava-se de uma luta pela própria existência. E a partir daquele momento, quem se declarava de direita era considerado um monstro absurdo, incompreensível, malévolo, por quem se declarava de esquerda. E quem se declarava de esquerda era considerado um imbecil, monstruoso, também malévolo, por quem se declarava de direita. E a questão aqui é que tratam-se de duas perspectivas, duas visões em paralaxe, que fazem igualmente sentido. Esse é o problema. As duas perspectivas fazem sentido, mas são incompatíveis. É o mesmo problema que existe na luta entre os israelenses e os palestinos, né? As duas posições fazem sentido, mas são incompatíveis. E o desafio é justamente o de encontrar a identidade que está invisível nessas disputas. Onde está a identidade aí? Porque somente a partir do entendimento dessa identidade é que, efetivamente, essas questões podem começar a ser resolvidas. Num primeiro momento, resolvidas subjetivamente, né, resolvidas espiritualmente. E num segundo momento, quem sabe, resolvidas politicamente. Porque, amigos, se não buscarmos com todo o esforço do nosso intelecto o sentido dessa unidade que revela a identidade dos lados que estão numa disputa muito séria, uma disputa de vida ou morte, tanto lá quanto aqui, em diferentes sentidos. Aqui há uma disputa simbólica, lá há uma disputa simbólica e militar, tá? Então, se nós não compreendermos a necessidade de encontrarmos essa identidade que sintetiza os diferentes lados, não há uma solução. E o que veremos é a destruição da própria existência, de pelo menos um dos lados. Compreendem? Isso que eu digo aqui é muito sério. Se nós não encontrarmos a identidade dos opostos, o que resta é a destruição. Vamos ficar por aqui por hoje e na próxima aula nós refletiremos mais sobre essas questões e sobre outras também. Obrigado pela atenção, tenham uma excelente semana, um abraço.